Opa, e aí, beleza? Pessoal, eu faço vários tipos de manhwas, mas não me recordo muito de ter feito manhwas onde o protagonista retorna no tempo, especificamente como um título único, né? Então eu decidi separar esses daqui, espero que vocês gostem e vamos ver aí como é que vai ser o feedback e vamos seguir evoluindo. O Rei Marcial Indomável. Tudo se inicia na capital de Antares, onde estava acontecendo uma batalha entre os humanos e o Rei Demônio. Os humanos já haviam perdido mais de 2 milhões de soldados que caíram em combate. Agora os heróis do mundo estão vagando até o castelo do Rei Demônio, Rifanhate. Mas eu pergunto para vocês, quem realmente são os vilões? Essa batalha aconteceu simplesmente porque os humanos não conseguiam ver as outras criaturas como iguais. Ou vocês são escravos para eles, ou vocês merecem morrer. Tudo que Rifanhate fez foi libertar as criaturas das escravidões impostas pelos humanos. Os elfos, eles eram vistos como empregados bonitos que viviam muito. Os anões eram vistos como mineradores. Os orcs eram vistos como fonte de elixir para os humanos. Vendo a maldade que esses povos sofriam, Rifanhate, que era um simples mago humano, resolveu aprender um pouco sobre a cultura deles para ver o verdadeiro motivo. E ele descobriu. Era o ódio que os humanos sentiam sobre essas criaturas, então eles queriam pisar muito neles. Mas depois de ver essa maldade clara, tudo que ele fez foi libertar os monstros das escravidões que eles eram impostos para eles, e dando para eles a liberdade. Mas os humanos não gostaram nada disso. Em tempos eles enviaram pessoas para ficar atacando eles, e eles só revidavam a justa agressão. Mas os humanos fizeram deles vilões, tudo porque alguns monstros não eram bonitos o suficiente. Com suas mentes perversas, eles criaram uma ilusão que eles estavam lutando contra o mal, para poderem matar os monstros. E agora estão se vangloriando que mataram muitos monstros. Só que agora só faltava o tal Rei Demônio, bando de hipócritas. Rifanhate percebeu que o diálogo não iria funcionar contra esses monstros humanos, já que eles só querem matar o Rei Demônio. E agora ele não iria mais dar a segunda face. Usando a sua magia mais forte, ele conseguiu eliminar metade dos heróis, só sobrando o Rei Marcial do Punho Teslou. Por causa do seu treinamento físico, ele foi o único que resistiu àquela magia. O Rifanhate usou muita força e seu corpo foi cobrado naquele processo. Mas ele precisava vingar os seus amigos. Só que por causa do seu último feitiço, ele acabou perdendo para Teslou. Rifanhate pensou em desistir daquela batalha, mas Teslou disse para ele que os monstros voltariam a ser escravos. Isso fez com que o coração de Rifanhate voltasse a reacender, já que ele não queria ver essa agressão de novo no seu povo. Ele se lembra que ele estudou uma magia de regressão. E como ele era tudo ou nada, já que ele iria morrer mesmo, ele resolveu tentar. Como Teslou também foi afetado pela magia de regressão, Rifanhate retornou no corpo de Teslou quando ele era novo. Para Teslou ser forte, ele precisou passar por um treinamento físico muito mortal, já que o clã do Teslou era tão forte que o treinamento deles era de vida e morte. Rifanhate nunca treinou seu físico, já que ele era um mago, então ele não precisava usar o físico dele. Então agora ele sabe que ele precisa sobreviver esse treinamento mortal para iniciar sua jornada, para reencontrar os seus companheiros que ele perdeu em batalha, e dessa vez buscar a liberdade que eles sempre sonharam. Regressou da família caída. Esse é o Império de Ares, um lugar abençoado, mas no fim escondia uma grande injustiça. Há 20 anos atrás, com a morte repentina do imperador, houve uma grande batalha entre os 3 príncipes, para saber qual deles seria o imperador. Muitas pessoas morreram por causa disso, pois queriam manter a linhagem de sucessão direta do imperador. Agora aqueles que já tiveram seus papéis como nobres estão sendo vistos como os rebeldes, por não se calar diante do falso imperador. Nesse dia memorável estava sendo planejado a queda do imperador usurpador, para tirá-lo do trono que nunca foi dele. Logan sabia que ele não poderia cometer um sequer erro, já que qualquer descuido seria fatal, sendo que ele carregava um tesouro com ele, que era o Livro das Visões, que é um livro que ajuda o hospedeiro a ganhar um poder que poderiam rivalizar com os super-humanos e arquimagos, que o Império tinha muito deles e eles eram muito fortes. Só dele ter o livro, em pouco tempo ele conseguiu evoluir como espadachim. Mas Logan, ele não estava sujeito a isso simplesmente porque ele queria tirar o imperador do trono, sim por vingança. Quando Logan estava na sua juventude, ele acabou sendo derrotado pelo seu irmão mais novo, que era um gênio das artes marciais. Por causa dessa humilhação, ele resolveu atormentar o seu irmão mais novo, ao ponto de tentar envenená-lo. O seu pai ficou muito bravo com ele, com aquela situação, e acabou expulsando ele de casa, como uma desonra para sua família. E Logan vagou uma vida infeliz, buscando uma forma de recuperar sua honra. E quando ele achou que ele era digno de olhar de novo nos olhos do pai e pedir desculpa para o seu irmão, ele descobriu que o atual imperador dizimou a sua família. E o seu irmão mais novo, que lutou para defender a linha de sucessão direta, foi morto como um rebelde. E no fim Logan perdeu tudo. E por esse motivo que ele virou um rebelde, para que ele pelo menos conseguisse cumprir os últimos desejos do seu irmão. Só que ao invadir o reino do imperador, eles estavam em menor números, e todos queriam o Livro das Visões. Então eles resolveram encurralar o Logan.
Só que ele já temia por isso. Como ele não queria ser torturado para passar informações sobre seus amigos para o governo e também não dar nenhum tipo de informação do livro das visões, ele resolveu se explodir, eliminando todos que estavam cercando ele ali. Loga se desprendeu das ambições da sua vida e ele implora para quem seja, se ele tiver uma nova chance, ele faria tudo diferente. Não se sabe se alguém ouviu suas preces, mas Loga retornou 20 anos no dia que ele foi derrotado pelo seu irmão mais novo. Ele se lembra que ele destratou do seu irmão nesse dia, mas aquele Loga não existe mais. Todos ficaram chocados pela primeira vez, Loga demonstrando um afeto pelo seu irmão. Só que Loga sabia que esse eu dele é muito fraco, ele precisa evoluir para poder conseguir salvar sua família e seu povo também. Então ele resolveu pedir para o seu pai uma chance de treinar em isolamento, já que daqui a um ano seu condado terá uma grande baixa de homens por causa de uma guerra de território, e seu pai irá morrer junto. E daqui a 10 anos vai começar a grande guerra de sucessão, que durará mais ou menos 20 anos. Muitas pessoas irão morrer, inclusive o seu povo, e junto com seu irmão, que virará cinzas no final. E ele não quer viver esse mesmo futuro. E ele fará de tudo nessa vez para recuperar sua honra e não passar por esse futuro trivial que irá acontecer com ele. De volta dos mortos para construir a guilda mais forte de todos os tempos. Era para ser mais um dia normal, mas alguém queria ouvir o grito dos horrores dos humanos. Através de uma fenda, criaturas jamais vistas surgiram. Mal as pessoas tinham tempo para descansar. Mais dessas bestas começaram a surgir. Tudo o que restava era esperar uma morte lenta e dolorosa. Talvez alguém teve pena da gente. Como esse era um evento não natural, alguns seres humanos despertaram poderes e conseguiram lutar contra essas bestas. Aqueles que tinham poderes começaram a se juntar e montaram guildas para lutar contra essas hortas de monstros. Suiei, do seu estado, ele era o único que tinha capacidade de rank S. Um mago capaz de controlar os 5 elementos. E com seus poderes, e junto com a sua equipe, ele conseguiu limpar uma região inteira, na qual seria usada para povoar a população. Só que quando eles abaixaram a guarda, uma besta que nunca foi vista surgiu. E com um piscar de olhos, Ei viu os seus companheiros de batalhas caírem um por um. Aquele monstro era tão forte que mesmo ele sendo um rank S, não conseguia lidar com ele. Por sorte, uma companheira chegou a tempo, e ela começou a criar uma distração para que Ei fugisse. E após ver a força de vontade dela, mesmo que o seu corpo estivesse muito ferido, ele resolveu ajudá-la. Mas algo acabou chamando a atenção dele, parecia que aquele monstro estava se divertindo naquele momento. Isso deu raiva e motivação para Ei ajudá-la ainda mais. E eles pensaram que um ponto fraco daquele monstro era o olho, então eles destruiriam e ambos conseguiriam fugir. Então esse foi o plano armado. Assim que ambos cortaram o olho daquele monstro, eles acharam que agora eles poderiam fugir. Porém, desde o início, aquele monstro estava realmente brincando com eles. E foi aí que Ei entendeu a situação. Eles nunca iam sair de lá vivo. E Ei implorou que se tivesse mais alguma chance, dessa vez ele iria proteger mais gente. Não se sabe o que houve, mas Ei retornou 10 anos no seu passado, no dia que a sua escola foi invadida por um monstro. E ele se lembra que muitas pessoas iriam morrer nesse dia. E tudo que ele fez naquela época foi correr feito um covarde, mas ele ainda estava muito fraco para enfrentar aquele monstro. Mesmo ele sabendo que ele agora poderia usar seus poderes, já que ele não precisa passar por aqueles eventos, ele ainda precisava evoluir suas habilidades. E as habilidades que eles tinham naquele momento era de nível 1. Existia 3 tipos de nível de habilidade, e a dele ainda estava nível 1, bem no início. E ele sabia que precisava evoluir para ficar mais forte. E quando ele iria fugir, ele viu seus professores enfrentar aquele monstro. No seu passado ruim, as pessoas mentiram dizendo que aqueles 2 professores, que eram os mais cruéis, fugiram, deixando os alunos para morrer. E por causa que eles sentiam muita vergonha, eles não voltaram mais para a escola. Mas agora, Ei sabe da verdade, aqueles professores não fugiram. Eles morreram como heróis, salvando os alunos. E vendo isso, deu forças para que Ei pudesse enfrentar aquele monstro. E depois de uma grande luta, ele finalmente venceu aquela besta. E Ei sabe que aquilo ali foi só o início. Era como se fosse um aviso para os humanos, já que daqui a um mês haverá múltiplas hortas de monstros invadindo. E ele sabe que ele precisa ganhar forças, então ele pensa que pode, se ele conseguisse reunir os despertados mais forte, antes que ele se juntasse sozinho e criasse suas próprias guildas, ele poderia salvar muito mais gente. O renascimento do Arquimago, do partido do herói. As leis da natureza são perfeitas, você morre, você vira pó. Do pó vieste e do pó voltaremos. Lin foi trazido 300 anos no futuro, no corpo de Rain. Lin foi o herói que lutou na grande encruzilhada, contra o rei demônio. Ele não conseguiu terminar sua jornada, já que ele foi o primeiro herói a morrer. Kili Duar era tão confuso que mesmo ele estando 300 anos no futuro, Lin ainda conseguiu ouvir as risadas de Esther, sentiu o cheiro de álcool vindo de Kies e a fumaça de cigarro que vinha de Fried. Lin não conseguia entender o porquê ele retornou no tempo. Será que esse foi o karma, já que ele foi o primeiro a morrer e não pôde ver o fim daquela guerra? E agora ele vai ter que desfrutar dos ganhos sozinho. Depois de ler algumas histórias vindo dos seus tempos como herói,
Lin se lembra de 2 promessas que ele fez para quando aquela guerra finalmente terminasse. A primeira promessa seria que ele conseguiria chegar pelo menos ao nível 6 de mago. Existiam 7 níveis, mas era impossível alguém alcançar o nível 7, e só 2 pessoas conseguiram alcançar o nível 6. Imagina o nível 7. Nem mesmo no seu auge Liam conseguiu passar do 5. Talvez se ele não tivesse morrido muito cedo, ele conseguiria. E a segunda promessa era conseguir uma família e ser feliz. Liam tentou organizar suas tarefas, tudo nesses 20 dias que ele acabou acordando nesse corpo estranho. Sua vida antiga, ele era um órfão. E nessa vida ele tem uma família. E sua família era uma das 5 mais fortes do Império. Os seus amigos, para honrar ele, falou muito bem dele para todo o Império. O Império, com grande, profunda gratidão, construiu várias escolas de magia em seu nome. Liam pensa que vai utilizar essa oportunidade para o seu bem, para realizar os seus sonhos. Mesmo que ele tenha que se arriscar, ele vai tentar dessa vez. Esse corpo que ele reencarnou era da família Ludwig. Mesmo sendo uma família muito forte, esse corpo não tinha aptidão para magia. Mesmo que esse corpo não aceitasse magia por conta própria, a rainha sabe como forçar o corpo a utilizar magia. Fazendo suas pesquisas para ativar a magia daquele corpo, ele descobriu um buff que a sua família tem. Quando ele estava no seu tempo como herói, tinha um mago que sempre desafiava ele. Mesmo Liam sendo bem mais forte que Bell e sempre derrotando ele, Bell sempre levantava mais forte, porque ele tinha aqueles olhos, que era uma habilidade que era obtida através da linhagem. Nem Liam, sendo muito poderoso, ele tinha essa habilidade. E agora ele está na família que era descendente de Bell, então ele poderia ter essa habilidade de olhos, que é uma habilidade que ele poderia calcular magia. Então ele saberia quando ia ser lançado, ele saberia como lançar, ele saberia tudo sobre a magia. E agora nós temos que ver o futuro de Liam, quer dizer, Ryan, pelos seus olhos, para saber se ele vai conseguir realizar os seus desejos e se realmente esses desejos serão um verdadeiro motivo dele ter retornado 300 anos no futuro. Caçador reavivando na classe SSSS. A torre apareceu em todo mundo. No começo, quem não tinha nada a perder resolveu desbravar aquela torre. A cada andar da torre, existia monstros jamais vistos pela humanidade. Porém, com esses monstros brutais, caso você vencesse, uma recompensa inimaginável surgia. Assim fazendo várias pessoas arriscarem sua vida entrando na torre. A pior praga do mundo são as pessoas que nascem com sorte. King Gongja sentia muita inveja dos caçadores. Eles tinham dinheiro, fama, poder, mas dentre eles tinha um que King sentia mais inveja, o Imperador das Chamas. Diferente dos outros caçadores, ele não era só forte, ele era muito descolado. Ele falava o que ele pensava, e mesmo que deixasse as pessoas desconfortáveis, nada elas podiam fazer, já que o Imperador das Chamas era forte o bastante para fazer o que ele quisesse. Isso trazia um sentimento de inveja em Kim. Ele era um fracassado da vida, ao ponto de ir ao fora da internet para proteger o Imperador das Chamas. Enquanto todos falavam mal do Imperador, o Kim esbanjava sua inveja de como ele queria ter aquela vida, uma vida sem preocupações. A sua inveja consumiu tanto a sua mente frágil que o universo veio testemunhar isso pessoalmente, enviando uma recompensa para ele, uma carta de habilidade. Geralmente o universo recompensava pessoas que tivessem alguma perseverança ou algo do tipo. Só que diferente das outras pessoas, a carta recompensou Kim pela sua inveja, dando uma habilidade que condiz muito com ele. Eu quero me tornar você. É uma carta de Rank S. Toda vez que ele for morto, ele pode clonar uma habilidade da pessoa que matou ele. Mas essa habilidade não dava vida eterna para ele. Então, se ele morresse, ele morreria para sempre. Que depois de passar por essa histeria, ele resolveu ir no bar derramar suas mágoas. Já que mesmo tendo uma habilidade de Rank S, essa habilidade era inútil para ele. Caminhando na rua como um fracassado, voltando para sua casa, já que ele não poderia ser um caçador forte, Kim avistou o Imperador das Chamas junto com a sua namorada. Mas o Imperador estava mais agressivo do que o normal, assim matando a namorada dele, e falando que só matou ela porque ela envenenou ele, mas que com medo daquela cena ele resolveu correr. Só que ele acabou esbarrando e fazendo barulho. E como o Imperador das Chamas era muito forte, foi fácil ele pegar Kim. Mesmo sabendo que Kim nunca contaria o que aconteceu ali, ele resolveu matá-lo como queima de arquivo. Mas a habilidade de Kim foi ativada, assim clonando uma habilidade do Imperador das Chamas. E essa habilidade era uma habilidade que se ele morresse, ele retornava no tempo 24 horas. No começo, Kim achou aquilo loucura, mas a reprise do dia estava começando a passar e ele percebeu que era verdade. Assim ele resolveu fazer um plano. Ele lembra de uma entrevista do Imperador das Chamas, que ele disse que quando ele ganhou poderes dele, foi há 11 anos atrás, no dia 7 de junho. Para se vingar do Imperador das Chamas, ele resolveu voltar 11 anos no tempo, roubando tudo dele, a sua fama, o seu dinheiro, a sua dignidade, mas para isso ele precisava se matar.